Olá pessoal, então vamos lá. Vamos ver o que dizem os espíritos sobre o espírito e a matéria. No livro dos espíritos, a matéria tem uma pergunta que diz assim: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele num certo momento? E os espíritos respondem: só Deus o sabe. Há, entretanto, uma coisa que a razão de vocês deve saber: é que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. O espírito e a matéria, por sua vez, integram o plano da criação. Enquanto que o espírito é definido na pergunta 23 do Livro dos Espíritos como o princípio inteligente do universo, a matéria é conceituada na letra A da pergunta 22 como o laço que prende o espírito. É o instrumento de que ele se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Esclareça que nós não podemos tentar entender matéria a partir de um entendimento comum nosso, mas mediante uma associação de seu conceito, aquilo que impressiona nossos sentidos. Como ensinam os instrutores espirituais na pergunta 22 do Livro dos Espíritos: a matéria existe em estados que nós ignoramos. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. A atual ciência, ela vai nessa linha, especialmente a física quântica e a teoria da relatividade, ao propor uma nova relação entre matéria e energia, sendo ambas em essência iguais, diferindo apenas quanto ao grau de condensação. O mesmo se aplica ao conceito de espírito. Ensinam os instrutores espirituais, nas perguntas 25 e 26 do Livro dos Espíritos, que espírito é matéria e não se confunde, podendo tal distinção ser concebida pelo pensamento. Contudo, ambos se unem para explicar a matéria e para permitir no atual estágio evolutivo, a manifestação do espírito, pois nossa organização ainda não é apta a perceber espírito sem matéria. Ocorre que, ao se dizer que espírito e matéria são coisas distintas, intuitivamente, porque somos presos às dimensões do tempo e do espaço, somos tentados a pensar que o espírito seria um nada, pois ainda temos dificuldades em admitir a existência de algo que não é matéria. Para, no entanto, evitar essa má compreensão,
Os Espíritos ensinam a letra A da pergunta 23 do Livro dos Espíritos que não é fácil analisar o Espírito com nossa linguagem. Para nós, ele nada é. Pode não ser palpável. Para eles, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Como espírito e matéria são distintos, resta saber como o primeiro pode exercer ação sobre o segundo. Para tanto, torna-se indispensável a mediação do fluido universal. De acordo com a codificação espírita, entende-se por fluido cósmico universal o que se pode conceituar como matéria primitiva, de maneira que suas modificações e respectiva transformações dão a origem ao que é orgânico e inorgânico. Revela-se que todas as coisas existem no universo, corresponde a uma sistemática de 3 fatores: Deus, Espírito e matéria. Deus, causa primeira, ou seja, que está em primeiro, e inteligência suprema, é responsável pelos outros aspectos, formando assim toda a constituição de que vemos e sentimos. Esta é uma das explicações que os espíritos superiores nos dão sobre espírito e matéria no Livro dos Espíritos. Gratidão, muita paz, muita luz.